Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal. Enfim, aquela frase, diga-me com quem andas, que eu te direi quem és, está mais viva do que nunca. Adivinha quem brotou aqui no Brasil ontem, domingo, de madrugada, ele apareceu aqui no Brasil e está tendo reunião hoje com o Lula. Não sabe? Pois é. Se você falou Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, ditador, caçado pelos Estados Unidos, que viola os direitos humanos, enfim, é esse mesmo que é um aliado, um parceiro do Lula. Matéria do Poder 360, Maduro desembarca em Brasília neste domingo para reunião com Lula. É a primeira vez que o presidente venezuelano vem ao Brasil desde que foi proibido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em 2019. Vamos por alguns pontos aqui. Na posse do Lula, o Lula ainda tinha um certo receio, não tinha dominado os militares ainda. E Nicolás Maduro queria vir ao Brasil, havia uma portaria do Bolsonaro com o Moro, feita ainda à época que o Moro era ministro da Justiça, onde proibia a entrada de Nicolás Maduro no Brasil. Lula deu um jeito de revogar, conseguiu revogar essa portaria de Bolsonaro para que Maduro viesse à posse. Tanto é que foi o próprio Bolsonaro que revogou essa portaria à época. E Maduro não veio. Qual o motivo? Por que Maduro não veio? Porque tem um prêmio sobre a cabeça dele de 15 milhões de dólares. Não é pouco, não. É 15 milhões de dólares. E aí se preocupava que os militares pudessem efetuar a prisão de Nicolás Maduro, entregando assim aos Estados Unidos e dessa forma ganhar o prêmio, ganhar a recompensa pela cabeça do Maduro. Lembrando que Maduro é reconhecido internacionalmente como um narcotraficante, ditador, violador de direitos humanos. É esse tipo de gente que o governo Lula quer se aliar e fazer relações bilaterais. Enquanto ele faz isso, dentro do Congresso ele implode, porque ele não está conseguindo nem dialogar com os parlamentares. Enquanto isso, quer dialogar com Maduro. Lembrando que Maduro ainda deve o Brasil, não efetuou o pagamento da dívida que tinha com o Brasil, fez uma promessa em pagar com charutos, nem isso, e na cara de pau de certos governantes que aí estão, disseram que Maduro não pagou porque Bolsonaro não foi cobrar. Tá de brincadeira, tá de piada com a nossa cara. Eu vou continuar fazendo a cobertura aqui, vamos ver o que vai sair dessa reunião do Maduro aí com o Lula, né? Mas eu continuo trazendo informações para vocês. Bora passar para outra matéria agora do Gazeta do Povo. Deputados da oposição são alvo de ofensiva governista na CPI do MST. Vamos entender um pouco mais. O Lula se preocupou muito com a CPI do dia 8 de janeiro. E ele acabou deixando de articular ou não tinha condição suficiente, porque a gente sabe que é na base o toma lá da cá, ofereceu cargos, tem denúncias do deputado Sanderson que Lula ofereceu 60 milhões por deputado para que eles retirassem a assinatura da CPMI dos atos do dia 8 de janeiro, mas no final das contas, o que aconteceu? Aconteceu a CPMI depois de um vídeo vazado do general Gonçalves Dias. O fato é que, como ele focou todas as energias para impedir a CPI dos atos do dia 8 de janeiro, a CPI do MST veio a calhar para a oposição. Tanto é que a oposição conseguiu a presidência, vice-presidência e relatoria da CPI do MST. Só que qual é o grande problema? O grande problema é que o governo não tem o menor pudor em utilizar o aparato estatal e também aliados ao judiciário para perseguir os membros da oposição. Tanto é que o Coronel Zucco, que é o presidente, teve uma decisão do Alexandre de Moraes que autorizou uma investigação contra ele sobre os atos do dia 8 de janeiro, só para torná-lo suspeito em relação à CPI do MST, talvez até aconteceu o afastamento dele.
Também a mesma coisa acontece em relação ao Ricardo Salles. A Talíria Petroni, que é do PSOL, assim como a Sâmia Bonfim, também do PSOL, levantaram argumentos de que Ricardo Salles é investigado, ainda pela sua gestão em São Paulo, sobre questões de autorização de invasões de terra, ou seja, invasões de grilagem, tá? Não do MST, grilagem de terra. O que Ricardo Salles já apresentou sua defesa, já falou que o processo já foi arquivado e que vai levar a Talíria Petroni ao Conselho de Ética. O fato é que a gente sabe muito bem que eles sabem jogar e jogam baixo, jogam sujo, e tudo isso está aqui esposado nessa matéria do Gazeta do Povo, que diz que os deputados de oposição são alvos de ofensiva governista do MST. Agora, eu vou trazer mais uma matéria para vocês em relação a Michele Bolsonaro. Pessoal, essa matéria é do Conexão Política e é o seguinte: a Michele Bolsonaro, ela acaba de entrar na mira do governo Lula. Como eu disse, todo o aparato estatal não serve a um povo, serve a um homem. Sim, é isso. O governo federal anunciou na última quinta-feira que vai criar um grupo de trabalho para reunir informações sobre o Pátria Voluntária. Esse programa, Pátria Voluntária, foi estabelecido da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, era liderado pela primeira-dama Michele Bolsonaro. No entanto, a ação social foi encerrada no dia 1º de janeiro desse ano, quando Lula assumiu. E, sob a alegação de exercer transparência, a Casa Civil decidiu realizar essa análise minuciosa das informações dos últimos 4 anos. Essa iniciativa, sem sombra de dúvidas, busca irregularidades ou criar irregularidades, se for o caso, para deixar Michele Bolsonaro também inelegível. O grande ponto aqui que a gente tem que levantar com seriedade, e aqui eu faço duras as minhas palavras, é que Michele Bolsonaro se mostrou alguém à altura da eleição para 2026. Tanto é que numa pesquisa realizada, Michele Bolsonaro já aparece à frente de Romeu Zema, que é um nome fortíssimo no enfrentamento ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E assim querem tirar Michele Bolsonaro da jogada. O nome mais cotado hoje é Tarcísio de Freitas e a gente espera retaliação. Logo, logo vai ter retaliação em relação a Tarcísio de Freitas. Outro nome que queria ter protagonismo, mas não conseguiu, foi o da primeira-dama, a Janja. E agora mais um escândalo acaba de pairar sobre a cabeça de Janja. A ex-sócia da Janja ganhou um cargo dentro do governo, lá na presidência, junto a seu esposo, e o cargo paga R$13 mil por mês para essa ex-sócia da Janja. Está falando de Margarida Cristina de Quadros, uma ex-sócia da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, né, que ganhou um cargo de assessor especial na presidência da República. Salário bruto, bagatela, R$13.623. Nomeada ainda em janeiro desse ano, logo no comecinho do governo Lula, e foi descoberto agora, divulgado pelo Poder 360 aqui. O que eu percebo hoje? O que eu consigo analisar hoje? A mídia começou a acordar. Demorou muito, mas já começou a acordar. Alguns jornais já são de oposição, já fazem um trabalho mais sério, como é o Gazeta do Povo, como é a Revista Oeste, Poder 360, o Antagonista, são mídias que a gente vê hoje uma maior independência. Atacaram Bolsonaro? Sim, algumas delas sim, mas têm coerência e pegam os erros do governo Lula e estão batendo em cima disso. Não são mídias defensoras do governo Lula, ou seja, não são mídias partidárias. Isso aí é importante para uma democracia. Vamos ver por quanto tempo elas vão ter vez e voz para levantar aí a narrativa, para levantar argumentos demonstrando os abusos do governo Lula, como por exemplo, aí essa abusividade aí, se não ilegal, no mínimo imoral, é a contratação da ex-sócia da Janja para trabalhar junto com o Lula. Bora lá, pessoal. Por fim, mas não menos importante, governo Lula promove violência contra os interesses do Brasil, diz Aldo Rebelo. Quem me acompanha já há um tempo aqui no canal deve lembrar de um momento em que eu falei de que algumas pessoas da esquerda, eles guardam coerência naquilo que falam. E uma das pessoas que eu citei foi o ex-senador Aldo Rebelo.
Durante o período presidencial de eleições, enquanto o Pablo Marçal era candidato, eu o acompanhei, eu tive com ele no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, e lá nós presenciamos, inclusive, uma palestra do Aldo Rebelo. Eu vou falar para vocês que é um homem super coerente, apesar de ter sido ministro da Dilma, apesar de ter um viés um tanto quanto mais de esquerda, é um homem que guarda muita coerência. Então, se você quiser tirar a sua dúvida, é lógico, ele tem críticas ao liberalismo, enfim, é questão pessoal, mas ele não tem o idealismo populista e, sabe, até comunista, sem ética que a esquerda tem. Então o Aldo Rebelo é um cara que representa bastante uma voz de lucidez em meio à esquerda. E assim como eu já citei vários outros, se você tiver um time aí, um tempo, pesquisa na internet e acabe por assistir uma palestra dele que você vai ver que tem pontos interessantes. E agora, ele teceu críticas às relações do governo Lula. O ex-ministro critica as decisões que favorecem o discurso de rainhas do meio ambiente em relação à extração do petróleo na costa do Amapá. Então, ele criticou muito o governo Lula, critica a questão do desmatamento recorde, ele critica as medidas econômicas, então assim, ele se mostrou que não é alguém que por ser de esquerda se vendeu à lábia do Lula, ou seja, ele não fez parte do consórcio, mesmo sendo de esquerda, ele não fez parte do consórcio. A exemplo, eu posso citar aqui o Ciro Gomes, que a contrassenso, vocês viram que prestou um apoio ao Lula, assim, por força do partido. Então, nem todo mundo da esquerda está alinhado, e o Aldo Rebelo mostra isso, e foi importante essa manifestação do Aldo Rebelo, contrário a Lula aqui, mostrando que Lula não tem toda essa força, mesmo dentro da esquerda, que ele imagina ter. E já está se quebrando. Marina Silva já está pulando fora, logo logo Simone Tebet cai fora, Giannone já anunciou aí que já está pulando fora do barco, enfim. Muita coisa vai ser descoberta nesse período aí, tá bom? Espero que você tenha gostado do nosso editorial, é sempre um prazer poder estar fazendo os vídeos aqui para você, trazendo mais conteúdo. A gente vai estar acompanhando aí o que vai estar acontecendo no nosso Brasil nesses próximos dias aqui, inclusive vai estar fazendo o acompanhamento aí dessa vinda do Maduro, Nicolás Maduro, quem diria, né? Quem diria, parece que pegou alguém de surpresa, duvido. Nicolás Maduro aqui no Brasil. Juntos se merecem. Esse é o fato, tá? Abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.